Vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. A pesca maravilhosa, que se dá o título. Aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam a rede. Entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para que afastasse um pouco da praia, e assentado-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te largo e lançai a vossa rede para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E isso fazendo, apanhar grande quantidade de peixe, e rompi-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista de que da pesca que fizeram, a admiração se apoderou-se dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que era seu sócio. Disse-lhe a Jesus, a Simão: Não temas, doravantes será pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguia. Amém? Pode tomar seus assentos, meus queridos. Meus queridos, essa é uma palavra que fala sobre o chamado de três dos discípulos, né? Exatamente seria Simão, o Pedro, juntamente com o seu irmão, o Tiago, e o João, né? Ele rezou o chamado de Deus sobre a vida dele, o chamado de Deus sobre a vida desses discípulos. Meus queridos, queria destacar nesse contexto exatamente sobre algumas características desses discípulos, né? Algumas características do texto, e exatamente que eles obedeceram exatamente são 3 ordens do Senhor, né? No texto todo que a gente lembra, do versículo 1 ao versículo 11, Jesus simplesmente deu 2 ordens e uma citação de confirmação, né? Exatamente uma: fazei-te largo, e a outra, ele falou para os discípulos: lançai a rede. E uma confirmação, ele falou assim: não temas, uma promessa do Senhor sobre a vida deles. E logo uma confirmação: doravantes será pescador de homem. Amém? Vamos destacar esse contexto para a gente entender. Aconteceu que, apertando-lhe a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam a rede, entrando um dos barcos, que era de Simão Pedro. Meus queridos,
qual característica eu já destaco na vida de um chamado ou de um chamado, né? Essas pessoas estavam trabalhando, né? Elas não eram as pessoas comuns, elas não estavam se envolvendo com o meio da multidão. Ela se destacava da multidão. Conseguimos compreender uma característica, né? Para termos um chamado, ou respondermos um chamado de Deus sobre as minhas, suas vidas, nós temos que se destacar ou ser diferente, né? A gente não consegue ser, não pode ser igual às outras pessoas, mas temos que ser diferente. Foi exatamente uma das características que me saltou aos olhos do texto, isto, em que qual Jesus ensinava a multidão, né? Ele foi para um dos barcos de Simão, o Pedro, né? Então, essas pessoas não estavam na aglomeração, não estavam no burburinho ou no fervor daquele ambiente todo, mas era uma pessoa externa que vinha de fora fazendo uma coisa alheia, totalmente diferente daquilo que eles estavam praticando, né? Então, uma característica que salta aos nossos olhos é não sermos diferentes, não sermos iguais à multidão, mas sermos diferentes e destacados da multidão. Amém? Conseguimos compreender esse contexto? Parte 1 e 2 do texto. E ele vai falar assim: entrando um dos barcos que era de Simão Pedro, pediu-lhe para que se afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: fazei-te largo e lançai as vossas redes para pescar. Meus queridos, tem uma ordem, né, que ele fala: fazei-te largo, né? Mas antes disso tudo, tem um entrar no barco, né? A realidade do contexto geral ali, lógico que era um barco, mas a gente faz uma assimilação do barco com a nossa vida. Exatamente, né? Então a gente traz uma lição do barco sendo a minha e a sua vida. Meus queridos, eles não estavam envolvidos com a multidão, eles eram separados, eles eram diferentes daquela multidão, e além do mais, ele permitiu que Jesus entrasse no seu barco para realizar um chamado, para a gente cumprir um chamado de Deus, para mim ou para a sua vida. É necessário que a gente permita que Deus e Jesus entre na nossa vida e entra no nosso barco, né? Então, meus queridos, ele anseia relacionar comigo e com você, né? Mas ele não é ao ponto de ser invasivo, né? Tem coisas que vamos esmiuçar essas palavras. De repente a gente tem uma cômoda e a cômoda tem 7 gavetas e mais uma sapateira, né? A gente dá permissão para ele mexer nas 7 gavetas, mas na sapateira a gente não dá permissão. É isso que acontece na minha e na sua vida. Vamos ser transparentes, né? A gente deixa Jesus trabalhar tudo. Deus, aqui ó, as 7 gavetas é sua, mas não mexe na sapateira. E não é isso que Deus quer comigo e com você, né? Para nós realizarmos um chamado de Deus para mim e para a sua vida, nós temos que estar na íntegra, inteiro na presença do Senhor, e permitir que Ele entre em todas as áreas da nossa vida e trabalhar em todas as áreas da minha e da sua vida, né? Então temos esse contexto que ele fala, que e entrando um dos barcos, né? Nenhum de Pedro ou Simão recusou que Jesus entrasse no barco dele, né? Olha só, eles chegaram cansado, exaustivo, frustrado, né? Quem não chega de um dia de trabalho frustrado, e mesmo assim deixou Deus entrar e Deus trabalhar sobre a vida dele, né? Eu mesmo cheguei aqui agora e falei que eu estava cansado, parece uma cara de segunda-feira, não é mesmo? Olha só, eu estou trabalhando a palavra e a palavra está trabalhando comigo. Justamente aquilo que eu falei. A gente tem que dar permissão para que isso aconteça. A palavra do Senhor, o relacionamento com Deus é um fluxo de via dupla, né? De mão dupla, tanto para ir quanto para voltar. A gente tem que permitir esse fluxo. Não devemos usar semáforos, faixa de pedestre ou cone para limitar esse relacionamento de Deus comigo, com você. Tem que ser fluxo contínuo, né?
aquelas vias grandes, passa carro, passa caminhão, passa tudo e vai e vem. É isso que Deus quer de mim e de você, né? Que nós afastamos da multidão, se destacamos da multidão e deixamos que Jesus entre no nosso barco, entre na nossa vida e mexa por completo, né? Compreendemos esse contexto? Amém? Quando ele entra no barco. Segundo contexto, dentro desse mesmo texto, ele vai falar assim, entrando do barco, terminando de ensinar a multidão, disse-lhe, fazei-te largo, né? A gente é necessário também obedecer ordem. Depois que Jesus está no nosso barco, a gente entrega o remo na mão dele, né? A gente entrega a chave do motorzinho. Hoje é mais tecnologia, né? Naquela época a gente remava, o pessoal remava. Hoje a gente só liga a chave e vamos andando. Não, a gente precisa entregar a nossa chave, a chave do nosso barco na mão dele. E ele vai dar a direção, né? E ele fala exatamente o quê? Fazei-te largo. Esse fazer-te largo nada mais é que ir mais além ou ir mais a longe, né? É isso que Deus quer. A partir do momento que eu afasto da multidão, eu permito que ele use a minha vida, né? Ele vai ter um relacionamento comigo, uma experiência maior, né? Não só de presença, mas agora vamos te ensinar. Afasta-te do barco, vai mais longe, vai mais além. E é isso que ele fala no texto. Fazer-te largo, né? É uma das ordens que Jesus ensina, vai passar a ensinar os discípulos, né? Naquele chamado, naquele contexto. E ele vai falar assim no versículo 4, exatamente isso, fazer-te largo. E a próxima ordem é lançai a rede, as vossas redes para pescar, né? Após aquele momento por mais que Jesus estava ensinando ali a multidão, estava também transferindo um momento de sabedoria, de ensinamento para os discípulos. Fazer-te largo, ganhar experiência com Deus, né? E fazer-te largo nada mais é que também é obedecer uma ordem dele, né? Dar o barco na direção dele. Ele vai tomar o rumo da minha e da sua vida. Lançai a vossa rede para pescar, né? Essa é a hora do milagre, né? A partir do momento que eu afastei da multidão, eu dei o barco na mão dele para ele tomar a direção, agora é a parte do milagre. Eu vou acreditar na palavra do Senhor sobre a minha e a sua vida, né? Meus queridos, o tempo é fator fundamental no meu e no seu chamado, né? Mas existe muito além do tempo, existe a condição que eu dou e aquilo que eu permito que Deus faça na minha, na sua vida, para que o seu chamado se realize, o seu chamado se cumpra. De repente eu venho para a igreja, Deus usa o profeta e profetiza sobre a minha vida, a vida de alguém que vai fazer, que vai acontecer, e o tempo só se alonga, só se estica e as coisas não acontecem, não é mesmo? Então a gente fica frustrado, a gente fica vindo para a igreja meio frustrado porque as coisas não acontecem comigo e com você. É natural nesse contexto a gente sofrer dessa parte ou passar por essas lamentações, ou essas dúvidas e interrogações, mas é necessário um tempo de aprendizado, né? Talvez esse fazer-te largo é um pouco mais além daquilo que você imagina que Deus quer de você, ou de mim e de você, né? Talvez ele fala, fazer-te largo, vai mais além. Às vezes eu acho que é andar só 10 metros. Não, Deus quer uma experiência maior comigo, eu tenho que andar 20 ou 30, ou talvez até quilômetros, né? Aí para o milagre acontecer, da ordem vir para mim lançar a rede, eu pegar o meu peixinho, é muito longe. E eu me frustro nesse caminho, não é? É difícil, a gente estar no barco, Jesus está no barco, eu estou fazendo tudo certo, Deus. Eu afastei da multidão, o Senhor está no meu barco, a direção o Senhor já me deu, está tudo tranquilo. Mas o fazer largo se torna muito largo para mim, para a minha perspectiva humana, né? Mas é para a minha perspectiva humana. Mas pela visão de Deus, Deus está me fazendo forte,
né? Está me ensinando nesse trajetório até chegar para me alcançar o meu milagre, né? Então é natural, meus queridos, a gente frustrar, a gente ficar desanimado, mas não desanime, permanece fiel no seu barco, com Jesus na sua presença, afastando a multidão, dando a direção para Ele, porque esse fazer-te largo, logo lá na frente, o seu milagre vai chegar. É necessário isso. Mas talvez, se Ele te entregasse esse milagre logo depois da margem, ali uns 5, 6 metros, talvez não teria uma essência divina, sim, mas não ir para você, como ser humano. Será que você desfrutaria tão bem quanto com aquela experiência de passar por altas ondas, né? Corredeiras, correntes marítimas, tudo. Talvez você desfrutaria de uma forma diferente, né? Talvez lá na frente você teria mais sabor para conquistar, né? Teria um valor maior, né? Para somar com o seu contexto. Então, esse fazer-te largo vai demorar um pouquinho, às vezes demora, né? Porque Deus está nos ensinando nessa trajetória até nós chegarmos até o meu e o seu milagre. Amém? E ele vai falar assim: lançai a vossa rede. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhado, mas sobre a tua palavra lançarei as redes, né? Mais um contexto, mestre, eu andei tudo isso aqui, né? Eu estou cansado de remar, né? Eu estou cansado, eu estou frustrado, Deus. Pode ter essa intimidade de falar com Deus, tá? Vocês têm total liberdade, meus queridos. Não se prende em palavras, honra Deus. Deus no seu tono sublime, alto tono. Honra Deus no seu lugar. Reconhece Deus sobre a sua vida. Mas você tem intimidade de pai para filho para falar com Ele. Você fala: Deus, me ajuda aqui. Eu não vou conseguir nesse fazer-te largo chegar até no meu milagre, né? Deus, eu já tentei outras vezes, eu não consegui, eu fui frustrado. É isso que ele está falando. Pedro está falando assim, ó: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhou, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Meus queridos, eu preciso acreditar na palavra do Senhor. Eu preciso acreditar na promessa que o Senhor fez, que há de fazer, que há de cumprir sobre a minha e a sua vida. Eu preciso tomar essa decisão. Quando eu lançar a rede, eu não posso lançá-la por lançar por si só, mas eu tenho que lançar ela sobre uma palavra, sobre aquilo que Deus prometeu, sobre aquilo que Deus disse que há de fazer cumprir sobre a minha vida. Conseguimos compreender? O lançar da rede, a minha ação, não pode ser vã e vazia, simplesmente lançado. Mas eu tenho que acreditar, tem que estar baseado numa palavra que Deus falou sobre a minha vida. Aí sim o meu milagre vai chegar. Experiência com Deus, né? Afastando a multidão, deixando Jesus entrar, toma a direção do meu barco, né? Obedecendo sobre a sua ordem, fazer-te largo, ganhar experiência. E agora chegamos no ponto em que, sobre a tua palavra, eu vou colher o meu milagre, o seu agir sobre a minha vida. Mas é sobre a tua palavra, não vai ser uma mera rede lançada simplesmente, mas sobre a sua palavra eu há de colher o meu milagre, né? E fazendo isso, apanhavam grande quantidade de peixes e se rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outros barcos para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Eu queria dizer, esse é um contexto em que Deus transforma vidas, né? Mas eu quero te dizer que Deus também realiza os milagres dele sobre a minha e a sua vida. Quando ele fala que ele enche um barco e o outro quase vai a pique, é que vai além das minhas e as suas expectativas. Amém? Eu não estou pregando prosperidade, eu não estou pregando para massagear o ego de ninguém. Mas eu quero te dizer, se eu cumprir essas palavras, as palavras do Senhor que estão falando aqui, sobre esse altar, meus queridos, de afastar da multidão, né? De deixar
Jesus entrar no meu barco, ele tomar a direção, né? Eu cumprir a ordem dele de fazer-te largo, ganhar experiência, as coisas vão realizar além da minha e da sua expectativa. Não estou pregando um evangelho fácil de fazer as coisas, mas esse fazer-te largo demora, gera experiência, né? Gera dificuldade, tem luta, tem dificuldade, tem pedra no caminho. Esse fazer-te largo não é fácil. Confesso para os irmãos, mas para mim alcançar o meu milagre, além das minhas expectativas, eu tenho que passar por esse fazer-te largo, fazer ou ganhar experiência no reino de Deus. Para mim e você cumprir o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Meus queridos, muito além de cumprir um milagre na vida dos discípulos, eles reconheceram através do milagre que eles eram pecador e que Deus era santo demais para ele. Conseguimos compreender? Então, o milagre na minha e na sua vida é para nos identificarmos que nós não somos dignos de tal coisa sobre as nossas vidas, mas através da sua bondade, da sua misericórdia, nós alcançamos os milagres de Deus sobre a minha e a sua vida. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se dizendo: retire-te de mim, porque sou pecador. Né? É reconhecermos que nós não somos capazes. Esse pecador não só no físico, né, nas suas atitudes, nos seus posicionamentos, mas também é reconhecermos que nós não somos capazes por nós mesmos. Né? Justamente ele falou, pescamos a noite toda, trabalhamos a noite toda e não conseguimos. Né? É reconhecer a nossa dependência de Deus. Dependência dele estar no barco, dependência dele nos dar direção e dependência dele nos ensinar ao fazer-te largo. Versículo 9. Pois, à vistas das pestes que fizeram, admiraram, e se apoderou-se dele de todos os seus, apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que era seu sócio, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguia. Meus queridos, a principal experiência de Jesus estar no barco, de Jesus fazer-te largo, né? Não é simplesmente para você angariar o seu milagre, né? Mas é Deus imprimir, é Jesus imprimir uma nova característica na minha e na sua vida. É um efeito transformativo, né? É uma metamorfose que muda a situação, minha e sua. Conseguimos compreender? Porque antes ele era o quê? Pescador, simplesmente pescadores, né? Mas após a experiência de Jesus entrar no barco, tomar a direção, fazer-te largo, um milagre acontecer, e sobre a sua palavra eles lançaram a rede, ele se transforma em pescadores de homem. De repente, no texto, meus queridos, a gente prega muito sobre a tua palavra, eu vou lançar, sobre a tua palavra eu vou fazer. Mas o contexto principal desse texto que me saltou bem aos meus olhos, é que fala no versículo 10, a parte B, bem no finalzinho, ele fala assim: não temas. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravantes será pescador de homem. O principal contexto do texto era chamar eles terem um chamado para o evangelismo, né? Eu quero destacar esse contexto. É que sobre 3 ordens, né? Uma, fazer-te largo, né? Jesus estava criando nele uma experiência capaz de obedecer a ordem dele, né? E a segunda ordem é que lançai a rede, por mais que a sua expectativa não seja positiva ou tinha sido positiva, lançai a rede. Mas o contexto principal é aquele que
transforma a vida, né? E doravantes serás pescador de homens. Meus queridos, é bem esse contexto que eu quero te dizer, que Deus quer imprimir a característica do reino dele em mim e você, né? Transformar eu de um eletricista a um evangelista, né? De um eletricista a um pregador da palavra, né? De um eletricista ou de você uma pessoa comum, ou nós uma pessoa comum, né? Uma cantora, né? Para ganhar o reino de Deus. É sobre esse contexto, meus queridos, que eu quero que você entenda. E, sobretudo, os dois barcos, né, cheio, é justamente sobre aquilo que agrada aos meus e aos seus olhos, né? Vamos entender. Por exemplo, a gente mexe tudo na parte de estufa, né? Imagina a gente ver se assim dois caminhões cheios de orquídeas brancas, né? Casa mais linda. Você, como aquela que trabalha, aquela que dedica por aquilo, não vai saltar aos seus olhos? A mesma coisa aconteceu com os discípulos, né? Eles vendo dois barcos cheios, a ponto de ir a pique, eles são capazes de abrir mão de tudo aquilo para seguir Jesus. Onde estão as minhas, suas expectativas? Né? Sou capaz de abrir mão de tudo para seguir o chamado de Deus sobre a minha, sua vida? Né? Esse é o fato mais interessante de tudo, né? Jesus não o tentou, né? Mas fez dele, eles pegarem muito peixe, né? Eles terem muito peixe, né? Imagina eu e você diante daquilo que eu trabalho, sobre aquilo que eu exerço, e ter bastante coisa daquilo que eu exerço. E eu sou capaz de abrir mão de tudo aquilo para seguir Jesus. E ele virá e falar assim: doravantes serás pescador de homem. Bem, meus queridos, esse é um contexto do chamado de um discípulo, né? Esse é um contexto de um chamado meu e seu, para nós colocarmos em prática hoje, né? Afastarmos-se da multidão, sermos diferentes, destacarmos deles, não sermos iguais, deixar que Jesus entre no meu e no seu barco, né? Fazer-te largo, fazer que nós entregamos a chave do nosso barco, a direção, o leme do nosso barco na mão dele, e fazer que ele dá o rumo, ele vai dar o norte, né? Fazer-te largo, ganhar experiência, conhecimento no reino, lançar-te à rede, né? Sobre a sua palavra, sobre aquilo que Deus prometeu sobre a minha, a sua vida. Não é simplesmente lançar uma ação simples, mas é em cima de uma palavra, em cima de uma promessa que Deus fez para mim e para você. Ainda está de pé, tá? Ainda está de pé. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela não morre com o passar do tempo, mas aquilo que foi lançado sobre a minha, a sua vida, ainda está de pé. Eu só preciso acreditar e lançar a minha rede, meus queridos. Amém? E o contexto principal não é só que o milagre chegue na minha vida, mas é que permitir que Jesus imprima as características do reino, né? E fazer de mim um pescador de homem. Não agora mais um pescador de peixe, mas um pescador de homem. É permitir que Deus trabalhe na minha e na sua vida. Amém, meus queridos? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.